Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Mas antes de começar a aula de hoje, vamos falar um pouco da última tarefa, da tarefa extra, que foi da página 182 e 183. Vamos à correção dessa tarefa. Já devem estar com material em mãos, com livro, estojo. Então, a primeira questão diz: reveja o mapa da página 178, depois complete e assinale o que se pede. A. O estado mais populoso do Brasil é São Paulo e o menos populoso é Roraima. B. De acordo com os dados do mapa, vivem no estado onde você mora quantos habitantes? Então, de acordo com o mapa da página 178, no Ceará vivem 9.075.649 habitantes. C. Seu estado está classificado entre os mais ou menos populosos. D. O estado onde você mora em relação aos demais estados da mesma região é um dos mais populosos. A segunda e a terceira questão da página 183 são de respostas pessoais, então nós iremos corrigir na volta das aulas presenciais. Hoje nós vamos começar o capítulo 5, que fala das principais atividades econômicas. E vamos falar dessas atividades uma a uma. Prestem atenção à leitura do conteúdo e em seguida nós voltaremos com as devidas explicações. As principais atividades econômicas. Você sabe como obtemos os alimentos que consumimos ou os materiais utilizados para fabricar os produtos que utilizamos? O ser humano, por meio do trabalho, obtém tudo o que necessita em diversas atividades econômicas. Vamos hoje estudar sobre agricultura, atividade geralmente praticada na área rural que envolve preparar o solo, plantar e colher alimentos e matérias-primas. Agricultura. A agricultura é o trabalho de cultivar a terra, ou seja, preparar o solo, adubar, semear, cuidar da plantação, combater pragas e doenças e colher, produzindo alimentos e matérias-primas para o consumo das pessoas e de animais. Quem trabalha na agricultura é chamado de agricultor ou lavrador. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Os grandes produtores exportam seus produtos para outros países e também abastecem o mercado interno. Já os pequenos produtores são responsáveis pelo mercado interno, fornecendo grande parte dos alimentos que os brasileiros consomem. Muitas vezes abastecem os comércios locais próximos de suas lavouras. A agricultura depende do tipo de solo e do clima. É do solo que as plantas retiram os nutrientes, ou seja, aquilo de que necessitam para se desenvolver. Conhecer os tipos de solo e clima adequados para cada vegetal é extremamente importante para o sucesso dessa atividade. A cana-de-açúcar, por exemplo, é uma planta que se desenvolve melhor em climas quentes e úmidos. Já o trigo se adapta melhor aos climas mais frios. Como cultivar a terra? Para obter uma boa colheita, o agricultor precisa preparar bem o solo e tomar alguns cuidados no plantio. Cuidados com o solo. Colocar a quantidade necessária de adubo para fertilizar o solo. Arar o solo, remexendo a terra para que ela fique solta. Irrigar o solo quando não há chuvas frequentes. Drená-lo, retirando o excesso de água quando ele for muito úmido. Em terrenos inclinados, plantar em curvas de nível para que a água das chuvas não carregue grandes quantidades de solo. Plantar em curvas de nível é o mesmo que cortar o terreno em degraus e evitar queimadas.
Cuidados no plantio. Escolher o produto agrícola adequado ao tipo de clima e de solo, selecionar as sementes e as mudas, fazer o plantio na época certa, controlar o uso de agrotóxicos no combate às pragas, para não causar problemas ao ambiente e ao próprio ser humano. Então vamos lá. Vocês sabem como obtemos os alimentos que consumimos, os produtos em que utilizamos, de onde vem tudo isso? O ser humano, por meio do trabalho, obtém tudo o que precisa de diversas atividades econômicas. E a primeira atividade econômica em que vamos falar é sobre a agricultura. A agricultura é uma atividade que é praticamente realizada totalmente na área rural, que envolve preparar a terra, plantar e colher alimentos e matérias-primas. Mas vamos à agricultura. A agricultura é o trabalho de cultivar a terra, produzindo alimentos e matérias-primas para serem consumidos por pessoas e animais. E quem trabalha na agricultura é chamado de agricultor ou de lavrador. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Uma das principais atividades brasileiras é a agricultura. Os grandes produtores do Brasil, aí conseguem fornecer alimentos para países do mundo inteiro e também para abastecer o mercado interno. Os pequenos agricultores são responsáveis por toda a produção do mercado interno e também da própria sobrevivência, produzindo aí grande parte dos alimentos que nós brasileiros consumimos. A agricultura, para ir bem, ela depende do solo e do clima. De um solo favorável, de um solo bom e do clima também, para desenvolver bem. É no solo que as plantas retiram os nutrientes para se desenvolver, que retiram aí todas as vitaminas necessárias para se desenvolver bem. Então, cabe ao agricultor conhecer bem o tipo de solo e conhecer o clima para ter sucesso nas suas atividades agrícolas. Por exemplo, a cana-de-açúcar é um tipo de planta que se desenvolve bem em clima quente. Já o trigo é um tipo de planta que se adapta melhor a climas frios. Então, cada região do Brasil produz um tipo de alimento de acordo com o seu solo e o seu clima. Como cultivar a terra? Para obter uma boa colheita, o agricultor precisa preparar bem o solo e tomar alguns cuidados com o plantio. Cuidados com o solo que ele tem que ter. Colocar a quantidade necessária de adubo para fertilizar o solo. Arar bem o solo, que é mexer a terra para que ela fique bem solta. Irrigar o solo quando não há chuva frequentes na região. Ou drenar esse solo se ele estiver muito molhado, quando ele for muito úmido. Em terrenos muito inclinados, plantar em curvas de nível para que a água da chuva não carregue grandes quantidades do solo. Evitar queimadas para que não prejudique a sua plantação. Cuidados com o plantio. Escolher um produto agrícola adequado ao tipo de clima e solo, como nós falamos. Selecionar bem sementes e mudas. Fazer plantio na época certa e controlar o uso de agrotóxico no combate a pragas para não causar problemas ao ambiente e ao ser humano. O Brasil é um dos campeões em uso de agrotóxico. Inclusive, alguns que são proibidos em outros países são utilizados aqui no Brasil. E devido a isso, vem crescendo o número de vendas de produtos orgânicos, que são aqueles alimentos que são cultivados sem o uso de agrotóxicos. Eles são cultivados com adubos naturais. E o
e o consumo desses produtos vem aumentando entre os adeptos da boa alimentação, né? Vocês podem até ver aí na sua casa se existe algum produto comprado orgânico, né? Quando a gente vai no mercantil, já é identificado em alguns produtos, frutas e verduras, tem a marca, tem um símbolozinho de produto orgânico, ou seja, quer dizer que ele foi cultivado com adubo natural, sem o uso de agrotóxicos. Então, a agricultura é uma das atividades mais antigas do mundo, é uma das principais atividades econômicas do Brasil. A atividade de plantar, cuidar e colher. Antigamente, nós estudamos que os seres humanos não sabiam plantar, eles só se alimentavam daquilo que caía das árvores, e quando ele descobriu a agricultura, houve uma mudança no modo de vida desses povos antigos, e eles puderam se fixar nos locais, construir e fundar comunidades, fixar naqueles locais. Então, a agricultura é muito importante para a nossa vida. Vamos realizar a atividade da página 191. A atividade extra ao desligar o vídeo é da página 190, primeira e segunda questão, e em seguida voltamos com a correção. Então, vamos à correção da página 191. A terceira questão diz: assinale apenas as informações corretas. A cana-de-açúcar desenvolve-se melhor em lugares de clima quente e úmido? Sim, marca um X. B. O uso excessivo de agrotóxicos na agricultura causa problemas ao ambiente e ao ser humano? Sim, também marca um X. C. Para obter uma boa colheita, não se deve usar adubo? Não, deve sim usar adubo. D. Todos os solos são iguais? Não. Todos os solos são diferentes. E. O trigo se adapta melhor a lugares de clima frio? Sim, como lemos no texto, o trigo se adapta melhor às regiões mais frias. Quarta. Observe a reprodução da pintura. Depois, converse com o professor e com os colegas sobre as questões propostas. A. O que você observa na reprodução da pintura? Nós podemos observar nessa pintura pessoas colhendo algodão. B. Que atividade econômica ela está retratando? A atividade de plantar, cuidar e colher é a atividade da agricultura. C. Imagine o que poderá ser feito com o algodão da colheita. Cite outras atividades econômicas relacionadas ao cultivo de algodão. Então, a C é uma resposta pessoal, mas nós podemos fazer com algodão. Um beijo e até a próxima aula. Vai, Supermaster! Pega ele! Teleco, adivinha para onde nós vamos amanhã? Xiu, Thalita, não posso agora. O Supermaster está salvando a humanidade. Amanhã nós vamos visitar o Du na fazenda. Lembra do nosso primo Du? Claro que lembro! Nós vamos! Eba! Será que ele assiste ao Supermaster? Não quero perder as aventuras do meu herói favorito. Sei lá, acho que a gente vai ter tanta coisa pra fazer que a gente nem vai ligar pra TV. Tchau, boa viagem!
É verdade que vocês nunca tinham visto o campo antes? É verdade sim, tia. Eu já estou adorando. É muito bom trocar o barulho dos carros pelo canto dos passarinhos e a poluição por esse ar puro. Onde ficam os edifícios? Aqui não tem edifícios, Teleco. Mas tem casas e muito espaço para você correr. Bom, agora eu tenho que trabalhar. Ô, Du, leve seus primos para fazer um passeio. Eu tenho certeza que eles vão gostar de ver como é que a gente vive aqui. Du, você assiste ao Supermaster? De vez em quando. Pelo jeito, você gosta muito dele, né? Esse uniforme é bacana. O meu pai também tem uma roupa que vocês nunca viram. Querem ver? Ele vai usar hoje. Queremos! Gente, olha ali um astronauta de verdade. Não é astronauta não, Teleco. É só meu pai usando equipamentos de proteção individual, que a gente chama de EPI. É isso mesmo, crianças. Preciso usar isso porque hoje eu vou aplicar defensivos agrícolas. Os defensivos são produtos que protegem a plantação contra pragas e doenças. Este equipamento todo é muito importante para a minha saúde. Vejam só como eu fico. Eu só posso fazer este trabalho se estiver vestido assim. Que legal! A gente pode ver? Não, Thalita. Criança ou qualquer pessoa com menos de 18 anos não pode ficar perto quando alguém está fazendo esse trabalho. O Du tem toda a razão. Por isso, peço a vocês que agora vão brincar lá perto da sede, porque eu irei preparar os defensivos agrícolas para iniciar a aplicação. Desculpa, tio, eu não sabia. Então a gente já está indo. Tchau e bom trabalho. E por que precisa colocar esses produtos nas plantas? A mamãe me explicou direitinho. Na natureza, tudo existe de forma equilibrada. Existem os insetos praga, que prejudicam as plantas, como a mosca branca, que ataca o tomate. Mas também existem os insetos benéficos, como as abelhas, que carregam pólen e ajudam as plantas a se multiplicar. Mas quando o homem faz as plantações, que são chamadas de monocultura, uma área muito grande fica coberta por um único tipo de planta, como milho, soja e outras. Isso cria um desequilíbrio, porque os insetos pragas acabam aparecendo em quantidade muito maior que os benéficos. E por que vocês não chamam o Supermaster? Com certeza ele acabava num instante com essas pragas. Não precisa, Teleco! Meu pai e os outros agricultores daqui já sabem como lutar com elas. E melhor, de forma correta, preservando a qualidade dos alimentos, a saúde de quem está aplicando e a saúde do meio ambiente. Minha professora contou que, muitos anos atrás, os homens pré-históricos não plantavam nem criavam animais. E quando tinham fome, caçavam, pescavam e colhiam as plantas e os frutos que encontravam nas matas. Sim, mas quando o alimento começava a ficar difícil de conseguir, eles tinham que se mudar para outro lugar. Viviam sempre se mudando e isso não era muito bom. Um dia, eles devem ter reparado que, no lugar onde caiu uma semente, depois de um tempo, nascia uma planta. Então, em vez de procurar verduras e frutas por aí, começaram a plantar. Aprenderam também a domesticar alguns animais e começaram as primeiras criações. Eles devem ter achado muito melhor ter um rebanho em casa com carne e leite à vontade do que sair para caçar. Leite? Que leite? O leite que eu tomo não vem de animal, não. Vem da caixinha. O leite vem da vaca, seu bobinho. Depois é que eles colocam nas caixinhas pra gente comprar. Olha lá o Chico ordenhando a mimosa. É aquele leite que você vai tomar aqui. E aposto que é muito mais gostoso. Ah, já estou ficando com vontade de me mudar pra cá. Mas, continuando a história, eu aprendi também que só depois que a agricultura foi inventada, começaram a surgir as cidades, porque as pessoas não precisavam mais ficar mudando de lugar. E o homem começou a inventar ferramentas para poder plantar melhor. Com o alimento mais fácil, começou a ter cada vez mais gente. Você sabe quantas pessoas existem no mundo? Minha professora disse que são 7 bilhões. Então, isso é muita gente. Você consegue imaginar, se não existisse a agricultura, 7 bilhões de pessoas procurando comida nas florestas? Num instante, tudo ia acabar e o mundo ia virar um deserto. É por isso
que só tendo plantações e criação de animais, dá pra ter comida pra todo mundo. Poxa, Du, sabe que eu nunca pensei nisso? Agora, pra mim, a profissão mais importante do mundo é a de agricultor, porque sem ele a gente não come. Também acho. O engenheiro tem que comer, o médico tem que comer, o professor tem que comer. Sem comida, a humanidade acaba. Eu não entendi uma coisa. Vocês falaram que sem as plantações, a gente ia ter que procurar comida no mato. Eu caço minha comida no supermercado. Mas você sabia, Teleco, que sem a agricultura e a criação de animais, não ia ter comida para comprar no supermercado? Tudo de comer que tem lá, os biscoitos, os doces, as massas, são feitos com produtos que vieram do campo. Trigo, milho, açúcar, ovos. Se não fossem as plantações, nem o carro do seu pai saía do lugar. É da plantação de cana que vem o etanol que faz ele andar. Eu acho isso uma beleza. Antes era só gasolina e todo mundo dizendo que o petróleo ia acabar e que tudo ia parar. Agora veio o tal do biocombustível e pronto. É só plantar cana, que sempre vai ter. E terra para plantar é o que não falta nesse nosso Brasil. É isso mesmo. Eu estava agorinha conversando com o patrão. Ele disse que o Brasil já é o primeiro do mundo em exportação de açúcar, café e suco de laranja. E é o segundo em soja, milho e etanol. O que é exportação? É quando um país vende seus produtos para outros países. Isso traz riqueza para nós. Ué, onde tá sua roupa de astronauta? Ah, eu já tirei logo que acabei o serviço e tomei um bom banho antes de vir encontrar vocês. Mas saibam que um dia o Brasil vai ser a principal fonte de alimento para o planeta inteirinho. Mas eu tenho uma dúvida. Se as plantações aumentarem cada vez mais, como vão ficar as florestas e os bichos? Isso eu já aprendi. Todos os donos de terras são obrigados a deixar uma parte da mata nativa. É uma lei. Tem até uma multa para quem não obedecer. Sim, filho, eu já ensinei como isso se chama. Lembra daquela palavra comprida? Sustentabilidade. Isso mesmo. Aprendeu essa, Teleco? Teleco? Cadê o Teleco? Mudei de ideia. O Supermaster não tá com nada perto do meu novo herói, o agricultor brasileiro. Ê, Teleco.